Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like, deixe o seu joinha aí, uma boa semana para todos nós, mais uma semana cheia, sem qualquer jogo, e o Vasco vai poder recuperar seus jogadores e entrar forte na próxima partida. Semana em que o Vasco vai comemorar aniversário, uma grande festa. E eu guardo a expectativa e o desejo de que o Pedrinho possa anunciar um presente para o torcedor com a chegada de um zagueiro. Eu já tenho a data do próximo jogo do Vasco na Copa do Brasil. Vou te informar. Se você olhar a tabela de classificação, o empate ontem em Criciúma não foi de todo ruim. A maneira que o empate aconteceu é que deixa a gente bastante chateado. Eu não consigo ainda entender o Rossi no grupo e o Léo Pelé como titular. Vamos falar sobre tudo isso e atualizar o número de sócios que o Vasco já possui. Antes, vou rodar a vinheta, o tempo que você tem de se inscrever no canal. Inscrito no canal, né? Bom demais! Quer ganhar prêmios? Vire membro. Fala Baran, tudo bem? Como é que tá? Fala pessoal do canal, certinho, é o Felipe da Gigante da Colina Centro. Tô passando aqui para falar sobre o nosso sorteio que vai acontecer no próximo dia 20, beleza? Então você que segue aí o canal do Baran, você que segue aqui a nossa página no Instagram, você tá correndo o risco aí de ganhar uma camisa, uma reedição da Libertadores de 98, um copinho de São Januário, aqui uma cordinha para você poder prender depois de tomar um gorozinho lá em São Januário, não perder o seu copo e também o seu chaveiro. Beleza? Então não perde essa oportunidade, ainda dá tempo de você participar. Vire membro aí do canal do Baran, nosso amigo Baran, que você aí pode ganhar esse kitzão do Baixo da Gama. Beleza? Fechado? Então vamos lá, hein? Guardo vocês. Até mais. Tchau, tchau. Vamos com tudo agora, torcedor vascaíno. Copa do Brasil. O Vasco vai jogar no próximo dia 29, uma quinta-feira. Pronto? Falei. Acabou. Quinta-feira o Vasco entra em campo. O Vasco não vai jogar na quarta, como a maioria. O Vasco vai jogar na quinta, dia 29. O adversário vai ser decidido amanhã, nessa terça-feira, sorteio que a CBF vai realizar. Este sorteio vai determinar se o primeiro jogo do Vasco será fora ou em casa. Na quinta-feira, o Vasco vai jogar em São Januário ou fora de casa. O sorteio vai definir. O mais importante, estou aqui te antecipando, o jogo do Vasco será no dia 29, quinta-feira, o jogo de ida da fase quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco, para ganhar a Copa do Brasil, vai precisar melhorar e muito o jogo fora de casa. No Campeonato Brasileiro, o Vasco ganhou apenas do Internacional. É possível você conquistar uma Copa do Brasil empatando fora e só ganhando em casa? Sim, é possível. É possível conquistar a Copa do Brasil, inclusive perdendo todos os jogos fora e ganhando todos os jogos em casa. É possível. Empatando todos os jogos é possível também. Mas é mais fácil se você conseguir ganhar um jogo fora. E para o Vasco não sofrer no Campeonato Brasileiro, isso também terá que acontecer. O Vasco vai precisar ganhar partidas fora de casa e não dar o mole que deu ontem diante do Criciúma. Olhando a tabela de classificação, torcedor, o Vasco hoje tem 28 pontos. O primeiro time na zona de rebaixamento é o Vitória. O Vitória tem 21. O Vitória joga hoje. Se o Vitória pontuar diante do Cruzeiro, o primeiro time da zona passa a ser o Corinthians, com 22 pontos. O Vasco tem 28. Corinthians com um jogo a mais. O Vasco tem que cumprir uma partida que será contra o Cuiabá. Então, a diferença do Vasco para o primeiro da zona é uma boa diferença, é uma folga interessante. Porque a gente está falando aqui, eu vou fazer assim o pior cenário, tá? O Vitória pontuando hoje. Então, o Corinthians com 22 pontos e um jogo a mais do que o Vasco é o primeiro time da zona. O Vasco tem 28. Corinthians, 22. Para o Vasco entrar na zona, ele teria que perder 4 jogos seguidos. 4. E todos os outros times lá precisam ganhar, porque eles vão se enfrentar.
Tem um enfrentamento entre eles, então é difícil. Mesmo que o Vasco perca 3 jogos, ele não entraria na zona. Então, o empate ontem foi bom negócio. Chato é que o Vasco estava com a vitória garantida pelos minutos finais, mas não é verdade dizer que o Vasco perdeu porque tomou o gol no finalzinho. Era para ter tomado antes. O Léo Jardim já estava se consagrando como o herói da partida. Então o Vasco tomou o gol aos 40 e brau, mas poderia ter tomado aos 30, aos 34, aos 37, aos 40, né? O Criciúma jogou para empatar. Então o resultado acabou sendo justo. É frustrante porque o Vasco toma o gol aos 40 e brau. Se tomasse aos 35 e tomasse depois o sufoco e o Léo Jardim fosse o herói, a gente já está satisfeito. Então, pelo que o Vasco apresentou, o empate acabou ficando, né, de bom tamanho, a conquista desse pontinho aí. Em termos de classificação, olhando para baixo, o Vasco ainda tem um certo conforto. A questão do Léo Pelé não é perseguição ao Léo Pelé, é só você ver, é só você olhar. A cada 4 jogos o Léo Pelé entrega um gol. Não dá, não dá. Não é perseguição, a gente vem falando. Se o Léo Pelé for mantido no Vasco, sabe o que vai acontecer? Ele, de repente, pode fazer uma baita partida contra o Atlético Paranaense. Aí o jogo de ida da Copa do Brasil também um bom jogo. Aí depois ele vai entregar um gol. Porque está no histórico, é só você olhar. É isso que está acontecendo. Não dá mais. Não há. E ontem ele, além de dar gol, ele perde, né? Agora ele está abrindo um novo leque de perder gols incríveis também. Chega, não dá mais para o Léo Pelé. Vou falar do Rossi. Antes, o Vasco está chegando à marca dos 64 mil sócios gigantes. Quase 64 mil. Durante a semana vai bater essa marca. Dependendo de como o Vasco vai promover a festa de aniversário no meio de semana, é possível que a gente chegue quase à marca dos 70 mil. E eu espero que nessa festa o Pedrinho dê de presente ao torcedor um reforço, um grande reforço. Porque ele prometeu que teríamos trocas no elenco. Puxa vida, o Vasco já deu uma folgada na folha salarial, né? Já teve vários jogadores que foram embora. Zé Gabriel, Serginho, Cleiton, né? O Galdame está em vias de... E o Rossi? E o Rossi? Toda vez que o Vasco leva o Rossi para uma viagem, toda vez que o Vasco coloca o Rossi no grupo de atletas relacionados para uma partida, qual é a mensagem que você dá para o Rossi? Rossi, ainda contamos com você. Rossi, a qualquer momento você entra. Rossi, você pode ser útil. Essa mensagem faz com que o Rossi fique acomodado e permaneça no Vasco, sonhando com as possibilidades, que acabam sendo reais, na medida em que o Vasco relaciona o Rossi. Ontem ele foi relacionado, viajou, ficou no banco de reservas, tomou um cartão amarelo, está fora do jogo contra o Atlético Paranaense. Sabe lá o que é isso? Sabe lá o que é isso? Então eu acho que o Vasco precisa afastar o Rossi, precisa mandar mensagem para o Rossi. Rossi, você não faz parte do grupo. Se você quiser ganhar dinheiro aí, sem fazer nada, tá bom, é um direito seu, vamos continuar te pagando, mas você não vai jogar. Para pelo menos ele se movimentar e procurar um time para jogar, mesmo sem ter perda salarial, com esse futuro time pagando uma parte e o Vasco pagando outra. O que não dá é para mantê-lo esperançoso. Esse é um grande problema que envolve o diálogo, a mensagem que o Vasco passa para o Rossi. A partir do meio-dia tem a Hora do Vasco, ao vivo, aqui no meu canal do YouTube, programa para a gente interagir melhor.